Opa, bom. Então, eu vou estar mostrando esse vídeo como que eu dei uma pintada nesse Android 18 aqui, ó. Então, dá o bom aí no vídeo e se prepara, que esse aqui vai ser longo, hein? Então, eu vou começar ali separando as tintas, né? Eu peguei a tinta ali e vou pôr na paleta. Eu tô usando o azul intenso e o 578 da Acrylex. Eu coloco nos potinhos conta-gota, né? Pra facilitar. Esse é o ponto que eu uso no pincel. Às vezes eu erro, mas não dá nada. Daí eu coloquei ali, eu já tinha começado a pintar, né, essa peça, daí eu já comecei pelas metades. Mas daí eu tinha misturado as cores, porque queria chegar umas cores mais perto, mas não deu muito certo, eu odeio misturar cor, né? Daí vou pintar. Eu comecei pelo azul intenso, já tinha passado uns traços ali, mas também tava ruim. Daí eu já dei uma barbarizada ali, né? Errei ali o ponto ali, já dei uma desastrada. Eu sou bem desajeitado, então se é desajeitado, tem problema, você consegue fazer. O que eu faço ali, ó? Os traços tem que ser bem bem retinho, né? Tem que ser bem feitinho nesse tipo de pintura, né? Porque você não quer fazer degradê, você não quer fazer nada, então você quer que os traços fiquem bem aparentes, né? Que os traços fiquem bem lisinho, bem definido, né? Pra ficar bom ali, pra dar aquele efeito de desenho, né? De anime, de mangá, que parece que é desenhado no papel mesmo, né? Não é uma pintura, não é uma forma 3D. Olha pra você ver. Ali eu vou fazer bem devagarzinho aqui pra ver os primeiros, depois eu vou acelerar tudo. Porque para vocês ver a pintura completa, depois as outras eu resumo, mas se vocês quiserem uma referência de como eu pinto, né, de como eu dou as pintadas aí, só vocês virem nesse vídeo aqui, ele vai estar completinho, mais acelerado, porque senão vai ser 10 horas de pintura. Tá, peguei ali, né? O que eu faço? Eu fico imaginando de onde que a luz vem. Ou eu pego uma referência e vou colocando ali, né, eu fico imaginando na peça como que vai ficar, e esse que é o pulo do gato no esquema, né? Ó, daí eu já tô, aí ó, você vai passando a tinta ali, não dilui muito, porque senão ela vai ficar meio transparente, né? Você tem que diluir para não deixar muita marca, mas vai passando ela pura ali, vai espalhando bem, né? Abrindo bem a tinta. Abrir a tinta é quando você pega a tinta e vai espalhando ela bem ali pra, pra ficar uniforme, né? E tal. E não ficar as marcas. Deixa o pincel sempre bem molhadinho pra passar aí, né? Ó, já fiz uma barbarizada ali, né? De novo. Mas não tem problema errar. Eu sou bem tongo ali, eu erro bastante. Mas depois eu venho corrigindo com a tinta mais clara. Ali eu tô começando o tom médio, mas o tom médio nem sempre é o mais fácil para você começar. O mais fácil para você começar é do tom mais escuro, porque daí você pega nos recessos e depois você vai construindo nas partes mais fáceis que o pincel alcança mais fácil. Geralmente os recessos são os lugares mais difíceis do pincel alcançar. Mas aí também a desvantagem é que a tinta mais clara que você vai jogar por cima geralmente tem menos cobertura. Daí o que você faz? Você vai ali e se você usar umas tinta mais, eu não sei, eu não achei nenhuma tinta, nem que seja as importadas e tal, elas sofrem, essa tinta clara sofre do mesmo jeito. Então, você pode fazer esse esquema ali, de você começar no tom médio, daí você vai ficar no meio termo, né? Você vai poder pintar a cor mais clara, um pouco ali, você vai sofrer um pouco mais, mas também vai ter a cor mais escura, que você vai pintar depois também, que vai ser um pouco mais fácil, né? A cor mais clara também você pode usar o branco ali para ajudar, né? Fazer o branco de baixo, jogar a cor mais clara por cima facilita, se eu tiver um branco bom, né? Mas enfim, vou ali dando mais umas pintadas, imaginando como que vai ser a sombra. E você vê que eu pinto assim, eu tento pintar ele virado para cima, né? Dando os traços na horizontal ali, na vertical, digo. Porque fica mais fácil de você acertar os traços retilíneos, né? Olha, você vê que essa peça tem bastante textura. Dá pra você pintar tranquilo, mas não atrapalha muito. Mas o que atrapalha é que às vezes a tinta não vai entrar nos recessos ali, mas não tem problema. Daí você vai mudando um pouco a direção da pintada, né? Se ali, ó, eu passo um pouquinho de lado, ela não entra, mas se eu passar ali na vertical da peça, ela vai entrar. Então às vezes eu vou dando umas demãos nessa parte ali que tem a... que tem a... como que se diz? Que tem os excessos, eu vou dando pintada ali na horizontal e vai entrando nos excessos. Aí eu vou pintando tudo ali, ó.
Pintando, abrindo bem a tinta. Agora, ó, vou dar uma pintadinha, que ali tem uns recessos, tem uns lugarzinhos das dobras da roupa, né? Da dobra da saia. Vou fazendo. Ele vai dar umas barbarizadas porque, ó, ela tem a textura, né? Mas não tem problema. Só tô demarcando ali com tinta. Depois eu vou vir com mais claro ali, corrigindo. Você vir com mais claro depois é mais fácil, né? Então aí, ó. Tá vendo aí, ó. Aí, ó. Eu sempre penso uma direção da cor, da luz, né? E é importante você pensar na direção da luz o seguinte, ó. Eu vou pegar a jaqueta, vai ser a mesma coisa. Quando você vai pensar na direção da luz, a direção da luz tem que ser de um lugar só, ou de vários lugares e tal, mas tem que ser bem demarcada, sabe? Tem que... Não é que, por exemplo, uma peça que você vai fazer normal, assim, sem essa pintura, uma peça 3D, que vai ter uma pintura normal, da que o pessoal faz normal, que é diferente dessa. A luz, às vezes o pessoal faz aqueles direção de cima, direção de lado. Se você vira de costa, a luz é omnidirecional ou de duas direções para ficar mais natural, né? Aqui você tem que fazer total artificial, é mais parecido com o que se faz com miniatura pequena, que você tem que simular a luz porque ela não absorve tanto, né? Então eu vou lá, penso, o lugar que vem a luz eu tenho que estar bem definido sempre, porque daí eu vou ter que replicar a sombra do outro lado, né? Então é sempre bom pensar muito na luz e na sombra e tentar fazer isso daí bem destacado, né? Então vai, ó, vai mais pintada ali. Eu tô fazendo a parte do tom médio aí, né? Aí eu tô mostrando meu dedinho bonitinho, mentira, só pra mostrar que eu tô ali, essa parte ali eu tenho que fazer os traços bem finos, tô segurando bastante a respiração ali, quase morrendo, sufocado, e ali apoiando os cotovelos na mesa para firmar o pulso, né? E tomando uma, né? Aí eu vou colocando, tentando acertar ali. É bom que ali tem um levantadinho ali da peça que me ajuda a passar o pincel, direciona o pincel. E aí eu vou ali, pegando, marcando. Desce daí, vagabundo! Aí eu dei uma raiada com o gato, que o gato tava barbarizando lá, o jaguar. Daí, eu me irritei, porque eu pinto as peças separadas, né? Porque eu acho mais fácil de pintar alguns lugares que tem recesso. E eu me irritei com esse palito. Esse palito eu coloquei um palito muito comprido. Daí eu peguei, torei ele ali, afinei, apontei ali pra facilitar a minha vida ali, ó. Ficou bem pontadinho, parecendo uma lança. Daí voltei pra pintada, né? Tô terminando o azul. Pintar por dentro também, fazer a parte da sombra por dentro da jaqueta. Tem umas partes que nem aparece, mas eu pinto porque eu sou tongo, né? Mas se quiser poupar tempo, você vê o que não aparece e nem pinta, né? Porque não vai aparecer mesmo, azar, né? Mas eu pinto. Outra coisa, se quiser poupar tempo, você não precisa fazer onde vai ficar com a sombra mais escura depois, né? Você pode já vir com a sombra mais escura. Mas é que eu sou meio tongo, eu não sou muito criativo na visualização, então eu pinto tudo porque daí depois fica mais fácil pra mim, né? Daí agora eu vou pegar e vou corrigir um pouco a parte clara. Eu deixei ela secando ali porque não dá pra eu vir com a tinta molhada ali, porque ele vai fazer uma mistura com a tinta azul ali, né? Azul escura. Eu aproveito para dar umas demãos e dar uma reforçada na parte escura ali, onde já secou, né? Então eu espero secar, por isso que eu fui pra jaqueta.
e daí eu volto ali, tô dando uma corrigida na parte mais clara ali com a tinta azul. Esse aí acho que é uma tinta da Corfix que eu usei, azul alguma coisa. Depois eu coloco ali nos comentários ali bem certinho as tintas, as cores que eu usei ali para fazer essa Android 18 aí. Uma coisa que eu faço bastante ali, que vocês não vão conseguir enxergar, porque eu tô com o celular na frente, né, a câmera eu sou tongo, mas eu tento simular a luz, como eu falei ali, para saber onde que eu vou pintar os excessos, tudo com uma luz virtual. Eu tô com a lanterna do celular, mas você pode usar uma lanterna, que é até mais fácil. Daí você consegue ver mais ou menos aonde que pega a sombra, onde que a luz fica mais forte, e daí você pode ir ali, se você não tiver uma boa criatividade, que nem eu não tenho, né? Daí você pode ver ali, esse lugar aqui tem sombra, eu não coloquei ali, daí você vai ali e desenha a sombra ali, tranquilo. E isso aí vai te ajudar, né? A você ter essa visualização, que é importante, né? Para tentar deixar, apesar de ser uma sombra artificial, que nem eu falei, para ficar uma sombra de uma posição natural, né? Eu continuo dando uma reforçada, mas na demão, né? Dos lugares que ele fica um pouco mais falhado, não tem problema. Ajustando algumas posições de sombras ali em lugares que tem que ajustar, né? A minha câmera tava meio mal presa ali, vocês viram que ela tá descendo. Eu tô me batendo um pouco porque é a primeira pintada que eu faço gravando, né? Então aí, ó, a câmera descendo e eu igual um trouxa ali, né? Mas tudo bem. Esse daí vai ser um tempinho ali, eu vou deixar essa pintura pintada na íntegra, mas depois eu faço tudo só com recorte, vai ficar bem longo esse vídeo, né? Então vocês vão marcando aí, vão pulando onde que quiser pular. Se quiser assistir depois, assistir inteiro, vai lá, marca no comentário aí ó, o tempo que você parou. E aí agora legal, eu vou fazer a sombra mais escura. Eu tô usando 3 cores nessa Android 18 e eu não tô usando preto como sombra. Aí eu tô usando um azul marinho, um azul mais escuro ali. Depois eu digo o nome das tintas. Mas eu não vou usar o preto como sombra. Por que que eu não vou usar o preto como sombra? Se você pega umas referências de Dragon Ball, do desenho, do mangá também, eles não usam preto como sombra. Raramente usam preto como sombra, é só em algumas ilustrações bem específicas. Eles usam de 2 a 3 cores, luz, sombra e tons médios, às vezes 4, enfim. Você pode também decidir, vai da tua criatividade, da tua liberdade criativa. Mas aqui, se você quer pintar como eu pinto, então mais ou menos, né? Ou para você ter um ponto de partida, eu tô usando 3 cores, eu uso 3, 4 cores quando eu vou pintar Dragon Ball. Porque é assim que eu vejo Dragon Ball na ilustração. E quando eu quero terminar a pintada, eu quero a peça pronta, eu quero que a peça lembre realmente o Dragon Ball. Eu não quero que ela lembre outra coisa, né? Eu quero que ela lembre Dragon Ball. Por isso que eu não uso preto. Você pega uma ilustração, procura no Google, abre o desenho, abre o episódio do desenho, que é assim que eu coleto minhas referências, né? Eu pego o episódio do desenho, tem os jogos agora ali, também que tem uma fidelidade muito grande com o desenho e é legal que você consegue ver várias direções de luz e sombra e tal. E você vai ver exatamente isso. Não tem muito preto ali exagerado para fazer sombra. Ele vai ter só as cores ali baseadas na paleta de cores, né? E o preto ele vai ser os traços, vai ser alguns destaques que você vai fazer, mas ele não vai estar muito evidente na sombra, porque o preto é o contraste máximo que você vai dar. E o preto, assim, como sombra, você vai ver em algumas coisas como HQ, coisa americana, e alguns mangá, alguns anime também vão ter, né? Mas geralmente você vê, assim, se você quiser um exemplo bem bom, você vai pegar ali, por exemplo, X-Men. X-Men, eles usam o preto como sombra e fica um contraste insano ali, um contraste muito forte. Então eu não uso o preto como sombra. Então eu uso 2 cores, às vezes, dependendo da posição. Mais pra frente vocês vão ver que eu uso 2. Na jaqueta eu usei 3, um azul mais claro, o azul médio e o azul mais escuro ali para fazer sombra.
E ali eu vou usar duas cores nesse vermelho, eu tô usando o vermelho da Acrylex. Depois eu vou usar um outro vermelho um pouquinho mais escuro da Corfix para fazer a parte da sombra ali onde que encaixa. Porque também essa parte tá nas costas, né? Então é assim que eu imagino que eu faço os desenhos da sombra e da luz nessas peças, né? Aqui tem que ser bem... Eu não tava conseguindo firmar muito bem o pulso e dei umas erradas ali, mas eu vou voltar corrigindo, só esperar secar. Então eu vou ali, passo um pouco vermelho enquanto seca as outras tintas. Esse azul escuro não tem uma cobertura muito lá, aquelas coisas, então eu tenho que dar várias demãos. E depois eu ilustro, eu reforço um pouco mais com o resultado pronto, vocês vão entender essa questão do uso do preto, do uso das cores ali, quando estiver com a peça um pouco mais adiantada, né? Não, aqui eu vou pintar a parte do torso com esse pincel. E eu já tinha pintado não com preto, com cinza. E para pintar com preto, eu peguei o preto da Corfix, que é o preto de tela. Aquele preto... É o preto acrílico, mas é o preto de tela. Tem o de bisnaga, né? O preto 55, acho, ou 65. Ele é bem espesso, bem viscoso. Eu dou uma boa diluída, mas ele tem uma cobertura fantástica ali. Então... eu vou arrumando aqui, né? Passo ele na paleta ali. Eu dou uma diluída e é brabo o preto velho, sabe? Aqui eu posso parecer mentiroso porque eu acabei de falar que eu quase não uso preto para sombra, né? Mas aqui entra a exceção, porque a camiseta dela e também a calça dela, ali a meia calça dela, são pretos, né? Então, nesse caso, eu uso preto porque é a cor natural da roupa ali, no caso, né? Então, eu uso preto nesse caso aí porque ali é preto. E daí também eu vou usar duas cores também porque o preto já é a cor mais escura, vai servir como sombra. Daí ali eu vou tentando imaginar aonde que vai ficar, né, essas sombras ali. Então, vou sempre posicionando a peça, como eu não gosto de montar ela inteira, justamente para pintar essas partes que, por exemplo, essa parte aí que eu comecei ali, eu não ia alcançar com o pincel, ou eu ia borrar a jaqueta, ou não ia alcançar por causa da jaqueta, ali, se a jaqueta estivesse por cima, né? Essa peça é muito boa, né, com as separações ali, então ela é muito top para você pintar, ela facilita pra caramba. Inclusive, se for pintar normal, não for pintar nesse estilo, ela tem bastante textura, como eu mostrei antes ali, fica bem top de pintar ela, mas enfim. Daí eu já vou começar com o preto ali, ó, veja como eu dou uma diluída boa para ela ter uma boa fluidez, né? E daí eu vou dando a pintada aí, ó, né? Ali eu vou tentando acertar as sombras. E aí já dá pra eu dar uma... Daí eu perco a câmera porque eu sou um trouxa, né? Daí eu não tô acostumado. Agora eu volto ali, ó. Tongão. Agora eu vou tentando acertar com o pincel, acertando a fluidez. Uma coisa interessante ali é que geralmente, porque você vai passar o pincel e você vai levantar o pincel, então a parte mais fina que você consegue, mais fácil, é onde você termina a pincelada. Por mais estranho que pareça, não é onde você começa. A não ser que você seja muito ninja e você consiga ali... Às vezes eu faço de acertar a pincelada fina no começo, mas às vezes você acerta a parte fina ali bem no final mesmo. Esse preto, né, ele é cetinado, então ele vai deixar brilho. Infelizmente, essas peças, para ficar boas, elas têm que ser foscas, né? Mas aí, qual que é o pulo do gato? O verniz fosco, depois ele acaba com esse brilho aí que deixou, né? Então eu uso um verniz bem fosco de souvenir ali, que é bem top para isso. Ele vai matar esse brilho aí, então não me preocupo muito com o brilho, mas ele vai ficar brilhante. E às vezes esse brilho também pode atrapalhar um pouco na tua visualização da peça e tal, mas vale a pena por esse preto ser muito bom, né? Eu vou desenhando, né, as sombras, geralmente eu faço o contorno, depois eu acerto ali, né? Aí eu peguei já
tirei a parte, já tinha secado um pouco, já podia manusear, eu tirei o palito da jaqueta e daí eu já posso pôr por cima ali, daí eu consigo ver melhor aonde que eu posso colocar as sombras, né? Daí eu tô fazendo isso daí, né? Aí, ó, mais ou menos como é que ficou. Dá pra ver bem o brilho do preto ali, mas depois eu vou dar mais uma ajeitada no final, né? E agora eu vou usar uma Burgundy pra fazer a sombra do vermelho lá, né? Mesmo esquema. Vou seguir a sombra que eu já tinha feito do azul, né? Tentando não barbarizar ali no branco, né? Mas não vai ter choro. Eu vou arrumar depois. Aí eu peguei um pincel bem fininho e eu vou começar a fazer os traços, que é o que eu falei antes. Eu faço os traços com a preta, né? Pra mim o preto nesse tipo de pintura ele serve para isso, para fazer traços, para dar destaque em algumas partes, e é isso para isso que ele é bem útil, né? E aí eu peguei o pincel de maquiagem aí, de ponta bem fininha. A dificuldade é que eles não absorvem muita tinta, né? Mas dá boa, confia no pai que vai. Aí a câmera tá sofrendo para dar o foco, né? Eu sou muito leigo, né? Na questão de filmagem, tô tentando acertar para você enxergar, mas no meio da dificuldade a gente acha a bonança, né? Então tá aí, ó. Sem foco nenhum. Ah, é foco, graças a Deus. Aí, ó. Acertando, fazendo os tracinhos bem com calma. Prenda a respiração. Põe o cotovelo na mesa. Tem fé em Deus que o foco volta. Agora vocês não estão vendo nada porque eu sou trouxa. Eu tava sofrendo demais pra acertar ali. E daí eu joguei pro lado ali e nem me toquei que eu não tava pintando na câmera ali, né? No enquadramento da câmera, né? Bocó, né? Mas tudo bem, é a primeira aí, vocês vão ter paciência. Ó, também tô fora do enquadramento. Eu tô... Não tô acelerando aí pra vocês verem que nem tudo é... Agora vou acelerei, né? Mas nem tudo é como a gente quer na vida, né? Então, fica com essa aí. Então, ó, vou passando os traços. Eu gosto de passar de cima pra baixo, né? Na vertical, esses traços. Porque eu acho que eu consigo segurar melhor do que eu passar na horizontal, da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, né? Daí você tem que segurar e tirar o pincel sem se perder, né? Sem jogar ele pro lado, sem jogar ele pro outro. Então eu prefiro passar ele de cima pra baixo. Então ali eu tô fazendo bastante isso ali. Colocando contorno onde eu acho que tem que ter contorno, né? Onde que tem que dar destaque, tipo nos bolsos ali, nas costuras e tal ali da calça. E ó, mais um motivo para não ter usado o preto lá naquela sombra. Então onde tem sombra ainda vai aparecer as costuras que eu coloquei, né? Porque eu não usei preto, então o preto vai dar aquele contraste que eu quero. Perdi o foco, perdi o enquadramento de novo, que vai acontecer bastante, sinto muito, mas é a vida, né? Ali eu vou acertando, depois se eu der uma barbadizada ali, depois eu venho e corrijo, não tem problema. Se ficar muito grosso os traços também, eu venho e corrijo com muita calma. Aí eu cansei de parar pelo dia, aí vocês estão vendo eu limpar os pincéis. Eu limpo o pincel com aquele... com um bagulho de limpar pincel ali, depois eu coloco o nome, é um negócio... como que se diz? Ah, eu me esqueci o nome, é natureba ali. Aí ó, pra vocês darem uma olhada como que tava ficando a peça. Tô tentando acertar o foco, dá pra ver que ainda tem umas partes que tem que corrigir de mão ali no claro, principalmente, mas tudo bem. Daí, enquanto secava o resto, eu peguei o nanquim branco ali, porque eu barbarizei ele com o preto quando eu tava pintando a parte da pele. Daí, o que eu vou fazer? Eu peguei o nanquim branco, porque o nanquim branco tem uma cobertura boa e tem uma boa fluidez. E como o preto ele é muito escuro, se eu chegar com pele eu vou sofrer muito com as demãos. Então eu peguei o nanquim e vou usar ele de base para cobrir esse preto primeiro. E depois eu venho com a pele. Então vocês vão ver agora aí que eu tô pegando, molhando o nanquim. Eu dou uma secadinha ali e vou
passar onde eu quero arrumar esse preto ali. Enquanto o nanquim seca, que o nanquim demora mais para secar, eu vou mexendo com o preto, vou mexendo com as outras cores ali, até o nanquim secar. Depois, quando eu for pintar a pele e o nanquim estiver bem sequinho, vai ficar mais fácil, né? Então eu tô ajustando o preto aos lugares que eu precisava de uma sombra maior ali. Depois que eu coloquei a jaqueta, eu vi que tinha lugares que ainda a sombra não estava no lugar certo, né? Daí eu fui ali acertando, trocando pincel, pegando pincel mais fino, pegando pincel mais grosso para pegar as coberturas nos lugares para ficar mais rápido, né? Nos lugares maiores, nas que tem maior área, mais fino para os lugares mais que eu precisava de mais cuidado, né? Ali eu já barbarizei de novo, porque eu sou um bocó, né? Tava lá arrumando. Eu peguei o pincel, enquanto a tinta não secava, eu peguei o pincel molhadinho ali e eu ia tentando absorver essa tinta antes dela secar. Então eu vou ter que corrigir de novo ali porque eu sou um otário, né? Aí vocês vão ver o que o otário tá tentando fazer para corrigir. Ainda usei o preto, né? Que o preto é a que mais mancha. Fazer o quê? E vai lá, ó, o trouxa tentando corrigir. Vocês vão ver que eu falhei miseravelmente ali. Também tô falhando miseravelmente para acertar o foco e o enquadramento. Mas ó lá, eu borrei bastante ali o tongão. Então eu vou ter que passar o branco de novo, que eu já tinha passado. Eu vou ter que passar de novo, depois eu vou vir com a pele ali, com o tom de pele ali e vou corrigir, né? Então tá aí, ó, o desastre. Pra você ver que todo mundo erra, né? Eu principalmente, porque eu sou um tanso. Mas se vocês errarem, não se sinta desmotivado. Errar faz parte total do processo. Então, você vai errar, vai acertar. O que vale é a tua paciência ali pra assistir esse vídeo longo e depois pra pintar também, né? Esse vídeo teve 10 horas de pintada aí. Então aí eu tô corrigindo, passando mais umas demãos para corrigir as falhinhas que teve ali, né? Ali eu já colei as pernas dela ali, né? Pra eu ter mais uma noção, vou pintar as pernas também. Então eu tô corrigindo um pouco as partes que ficaram um pouquinho falhadas ainda, que não deu uma cobertura. Tem problema. Se a peça fosse lisa, ia ser um pouquinho mais fácil, mas isso aí não tem problema, faz parte, qualquer tinta, vocês vão ver. Tem umas tintas que tem cobertura melhor, que vai ser mais fácil, tem outras que não. Tua diluição também vai fazer parte, então é aí que tá, né? Eu vou pondo um pouco mais de sombra ali em algumas outras partes, que eu achei que deveria ter. Fica bacana. E aí eu vou começar a pintar o realce, né, a iluminação, né, da meia calça dela. Aí eu tô usando um cinza, que o cinza é legal, mas você pode... Eu tenho preguiça de misturar, mas você podia fazer uma mistura com tom de pele, porque a meia calça, geralmente, se você pegar as fotos, assim, quando ela dá uma bate luz ou ela dá uma esticada, ela parece um pouco da pele por baixo, na iluminação. Então, meia calça, ela não é cinza, né? Eu tô usando cinza porque eu sou um pouco preguiçoso. Essa minha calça dela que ela usa, ela é um pouco mais grossa, né? Então ela não transparece tanto a pele, mas fica a dica aí, quando você quiser fazer um realce meia calça, é interessante você usar um pouquinho do tom de pele, daí ele fica um pouco mais natural. Mas ainda mais nesse tipo de pintura, não vai fazer muita diferença ali, porque assim fica legal também, por causa do contraste que vai dar entre as peças, né? Aí você vai estar vendo que eu pego e eu desenho por fora, né? Eu faço o contorno, aí dá pra ver bem, né, evidente como que eu faço o processo de sombreamento ou de realce da pintura, né? Eu desenho por fora ali e daí eu vou pintando por dentro, porque daí fica bem mais fácil de você visualizar onde que você tem que pintar, e você não precisa pintar tudo com um pincel fino, que absorve pouca tinta, né? Ele guarda pouca tinta na certa. Então eu faço aquela parte de fora que é mais delicada com um pincel mais fino, para eu ter mais controle, e depois a parte de dentro eu pego um pincelzão maior ali e só faço cobertura, fica mais fácil a pintada, né? Aí eu vou dando a corrigida, já comecei a corrigir aquela pele lá que eu tinha zoado. Eu também dei uma corrigida também, dei uma reforçada na demão da pele ali, sempre espalhando bem, né? Eu voltei lá para dar uma correção em alguns traços que eu errei, corrigi aquela parte mais clara, né? Aí já estou encaminhando para finalmente. A parte da saia já tá boa,
Aí eu dei uma misturada do cinza com o pele, que é aquilo que eu falei antes. Eu voltei e corrigi depois, né? Pra ficar mais natural. Aí, ó. Eu odeio misturar, porque eu nunca acerto os tons depois. Então eu pego lá, geralmente eu dou uma gotinha, faço de gota em gota. Mesmo assim, às vezes não dá certo, mas eu faço de gota em gota e eu anoto pra eu saber qual foi a proporção que eu fiz, porque eu não consigo acertar, eu sou péssimo em mistura de cor. Então, eu vou lá, anoto no caderninho que eu tenho ali. Aí eu comecei a mexer com a bota, com a botina dela, né? Então eu vou lá, eu fiz a parte mais clara, como sempre faço, né? Como sempre faço, não, eu já expliquei isso pra vocês. Então, comecei com o tom médio aí agora, né? Eu fiz a parte mais clara a princípio, né? De cobertura total. Eu vou tentando acertar ali, ver onde que vai cada sombra. Vou delineando aonde que eu quero as sombras. Estou enchendo o tom médio. Daí eu pego o pincel ali, depois que eu delineei, eu pego o pincel com uma cerda maior e vou ali dando cobertura no restante, né? Pego a outra botina, faço a mesma coisa. Pincelzinho fino. A parte mais fina que eu quero que fique geralmente é onde eu termino a pincelada. Então eu começo no meio, pode ser. Se eu quero fino dos dois lados, eu começo a pintada no meio. Termino uma ponta, daí eu volto pro meio e faço pra outra ponta, que daí na hora que eu tiro o pincel ele vai afinar, né? Respira, prende a respiração, confia em Deus, segura na fé e vai-se embora, né? Pincel maior aí, para dar aquela cobertura, né? Mais fácil, espalhado na tinta, abrir bem a tinta. Aí, ó. Dando mais uma demão ali, enquanto terminei uma, eu fui para outra, né? Porque uma terminou secada. É importante esperar secar a tinta antes de você vir com outra demão e esperar secar razoavelmente bem. Ó, isso aí eu fiz a mesma coisa aí com a meia calça dela, né? Eu esperei secar para eu vir voltar ali mexer com ela, porque se eu chegar com a tinta molhada, arrisca eu tirar a demão anterior. Então tem uma hora que você só vai ficar batendo com a cabeça na parede ali, né? E não vai surtir efeito, ainda vai estragar mais a tua pintada que você deu antes. Então você vai ali, espera secar, tem paciência. Você pode começar a trabalhar em outra parte, né? E enquanto seca uma parte, ele ó, terminou de secar aquela parte, eu voltei ali pra botina, que terminou de secar a botina enquanto eu pintava outra parte, e vou continuando ali com as demãos. E assim vai. Achei alguns lugares que eu achei que tinha que ter mais sombra, nas dobras ali da botina. Vou metendo ali tinta ali, né? Sofrendo. Os palitos às vezes atrapalham, mas vai-se embora, né? Pega por cima, pega por baixo, pega pelo lado. Voltei a dar mais uma corrigida, aproveitei que secou lá também, né? Principalmente no claro, né? Na parte clara ali, no azul claro. Voltei para dar mais uma corrigida ali nas partes que eu precisava. Tinha uns lugares que eu coloquei uma parte clara ali, não gostei. Dei uma arrumada com o tom médio de sombra ali, né? Dei mais uma corrigida até eu ficar contente. Corrigi umas barbarizadas que eu tinha dado. Daí eu tentei fazer a mistura de novo, porque faltou tinta ali. Por sorte, né? É mais sorte que juízo, eu acertei ainda ali a proporção do que eu queria e voltei ali pra acertar um pouco mais as demãos ali, né? Até ficar do jeito, com a cobertura que eu queria, bem uniforme, do jeito que eu queria, né? Importante que essa peça tenha, nesse estilo, a cobertura seja bem uniforme, os traços sejam bem definidos, como eu falei antes, e para dar o contraste, né? Para ficar o contraste entre as partes, não ter aquela transição, aquele degradê que a gente geralmente faz, né? Em outras peças que a gente quer uma pintura mais natural, mais realista ou semi-realista. Aí eu já tô indo para sombra mais escura também, ó. Sempre, aí eu tô usando
3 cores na bota, né? Então eu tô indo para a parte mais escura da sombra. Usei um marrom da Acrylex, que ele tem uma cobertura boa também. Como eu tenho preguiça de misturar, né? Então tô indo com marrom ali. Mesmo esquema, né? Vou delimitando os traços da onde eu quero fazer o desenho, onde que vai ser a sombra. Depois eu faço cobertura no centro, no lugar que eu quero, né? Aí dá pra ver que depois que seca, as tintas elas mudam um pouco de cor. Geralmente as acrílicas elas escurecem um pouco, né? Eu sempre marco no meu potinho, eu coloco uma fita crepe branca, eu dou uma pintada no potinho com a tinta, eu sei mais ou menos a cor que ela vai ficar depois que ela seca, né? Então às vezes eu pinto, dou a pintada na peça de uma cor, falo, essa cor tá bacana. Depois quando ela seca ela tá uma cor diferente, mas é padrão, né? É normal das tintas, geralmente ela acontece isso. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente vai pintar. Às vezes a gente quer ver o resultado final, espera um pouco ela secar, né? Pra ver como que ela vai ficar no fim das contas com a cor lá. Eu tiro dos palitos já e eu coloco na base porque eu quero ter uma noção de como que ela já tá ficando, né? Então, aí eu já tô passando a cola porque eu já dei uma adiantada ali, então ali fica mais fácil de depois de eu mexer. Aí eu tô fazendo uma mistura porque eu não tenho uma sombra legal ali, eu não quero usar o marrom nessa, eu quero usar uma sombra mais voltada pro magenta, então eu tô misturando magenta com pele. Eu errei, ficou muito clara. Daí eu peguei e misturei um pouco de marrom ali e eu acertei. Acho que ficou a cor que eu gostaria que ficasse. Achei que gostaria que ficasse, na verdade. Daí eu precisava esperar ela secar para ver, né? Isso que é uma das diferenças, dos problemas da tinta na acrílica. Então às vezes fica uma mistura legal ali na paleta molhada, daí depois joga na peça, ela fica uma cor esquisita, né? Então eu fui lá, passei a demão. Uma vantagem também de misturar, porque geralmente a cobertura fica melhor do que a própria tinta. Então eu já estou pintando o rosto, fazendo... Eu usei magenta porque daí geralmente a pele, às vezes, quando você está com a sombra, ela não fica marrom, ela fica mais um rosado, vermelhado, né? Daí, enquanto eu esperava secar, eu comecei a mexer com o cabelo, né? Porque eu precisava que secasse aquele tom de pele para eu ver como que ia ficar. Comecei a mexer com o cabelo, peguei Também não tinha uma cor que eu não queria, que eu queria, que era um pouco menos desaturado. Usei o amarelo que eu tinha mesmo ali. Um amarelo um pouquinho mais... No caso, nem mais escuro. Ele é mais escuro, óbvio, né? Do que o que eu usei ali, mas no caso ele é mais saturado mesmo. Mas ia ficar bacana. Não quis perder muito tempo desaturando ele, porque eu odeio misturar. Dei aqui, ó. Tá vendo ali aquela parte ali? Eu já dei uma mexida também na cor. E fui colocando ali mais... Ó, eu já tô misturando porque eu achei que ficou muito claro ali. Eu já comecei a mexer enquanto secava, porque eu não podia chegar com a demão da cor nova que eu misturei em cima da que tá molhada. Então eu aproveitei o tempo para passar um pouco mais de demão de pele ali por cima. Aproveitei também para começar o olho ali, né? O fundo do olho. Comecei com o branco mesmo. Geralmente, quando eu vou fazer um olho mais realista, né? Entre aspas, eu pego e coloco, não uso branco puro,
Mas nesses casos de desenho de anime, o branco puro fica legal. Então eu usei o branco puro da Acrylex ali, que é esse nanquim, ele é o equivalente ao dito branco titânio, né? Ele é bem brilhante e saturado, né? Daí ali eu já tirei o palito do torso e já colei o torso, porque daí eu já estava adiantado com o resto, já estava do jeito que eu queria. Talvez eu fosse precisar só fazer alguma ajustada, daí eu aproveito ali pra ver como que a peça já vai ficando no final e tal, né? Então já colei. Aí eu já tô trabalhando daí na sombra daquela parte da pele do torso, enquanto a pele do rosto ali seca, né? Ali a pele do rosto secou, já comecei a mexer de novo, dar mais uma reforçada nas barbaridades que eu fiz ali no rosto, já voltei ali, já voltei na parte da sombra para mexer um pouco mais. Já comecei a lidar com o preto do cabelo, aí é o terror final, né? Por mais que tenha os riscos do cabelo ali, eu tenho que acertar muito o risco, segurar a respiração aí. Tá tendo até dificuldade de enxergar ali, mas eu fiz bastante barbarizada ali, porque é bem difícil de alcançar. É por isso que eu não colei esse cabelo ali, porque senão eu não ia conseguir fazer essa parte ali. Mesmo ali com o cabelo assim, eu sofri bastante. Também a posição que a câmera tava na época ali me atrapalhava bastante para segurar a posição, para manter a precisão. Vocês veem que a dificuldade é grande, tem que usar lupa. O olho não aguenta ver aquela distância ali. Depois eu fiz também, depois que eu fiz bastante barbaridade ali, eu voltei com o nanquim também para corrigir umas borradas que eu dei, né? Nanquim branco. Aí vocês vão ver eu pintar de lado, eu não consegui acertar a câmera de um jeito que desse para vocês verem. Eu pintando com detalhe ali, então vocês vão ver a dificuldade que é, o sofrimento que é para pintar esse negócio ali para velho, né? Para gente que é velho, que nem eu, tiozão, né? Aí vai lá, igual o joalheiro da vida, né? Com a lupa tentando enxergar, sofrendo. Ó, o sofrimento é uma desgraça. E ó, eu com a lupa ali tentando fazer um jeito que vocês enxergassem na câmera, sem conseguir me atrapalhar. Já colei o rosto, já colei o cabelo. Daí eu tô tentando arrumar as barbarizadas que eu dei ali, né? Dando uma pintada ali com a cor original que eu usei ali. Já tinha passado um pouco de nanquim branco ali pra tentar bater aquele preto. Aí eu já tô fazendo a sobrancelha com amarelito. Eu devia ter feito a sobrancelha antes de grudar, né? Daí eu sofri pra caramba pra fazer lá no fundão. Dando uma reforçada no branco. Aí o rosto já tá indo, a cabeça inteira já tá indo pro finalmente também, né? Já fiz o branco ali. Eu esqueci de gravar, eu apertei, ele terminou de gravar, eu não gravei, eu fazendo os traços todos ali do cabelo, né? E um pouco eu fiz daquela pintada de lado ali, que vocês não conseguiram enxergar, mas tudo bem. Tô fazendo mais uns traços ali pra dar o destaque no olho, né? E aí que entra o preto, ele não é sombra, ele é traço, é contorno no caso, né? Então tô fazendo contorno ali, segurando a respiração, devagarzinho. Mesmo assim eu dou umas barbarizadas, depois eu venho e corrijo com o nanquim branco, corrijo com a tinta. Bom, ele já tá ficando bem bom ali, né? Tirando as barbaridades. Dou mais uma corrigida na pele, que eu achei que precisava. Aí, ó. Como que tá ficando já nessa hora ali, ó. Falta... Ai, o foco não ajudou. Daí eu comecei o olho ali. Esse é um da Silver Bright Azul Bahama. Que eu vou fazer o olho, né? E vocês não conseguem ver nada porque não focou. E porque eu coloquei a mãozão na frente, né? E tudo bem. Mas eu tô fazendo ali, ó. Tô fazendo aos poucos. No potinho eu tinha diluído demais essa tinta. Daí eu fui lá e peguei o pote da tinta mesmo, que eu tinha diluído menos, né? E daí usei o pote da tinta que tava menos diluído, tava mais fácil de eu dar a pintada, né? Fui acertando os pretos, fui acertando os brancos, corrigindo as barbaridades que eu dei, as derrapadas nos traços, enquanto secava, né? Porque eu não podia chegar como eu já falei antes, eu não podia chegar com a tinta molhada em cima da outra tinta molhada, que isso ia me atrapalhar a vida, não ia dar resultado nenhum. Eu fui aproveitando e mexer com as outras partes. Aí com o rosto mais encaminhado, eu queria já lidar
com o braço ali que faltava, né, e com as mãos. Então, foi ali, posicionei no lugar. Eu não queria colar ainda porque tem uns lugares bem difíceis de mexer. Então, eu fui ali, coloquei, posicionei no lugar, tudo certinho. E fui demarcar, como eu falei antes, que eu fiz no processo, fui demarcar aonde que eu queria as sombras. Já aproveitei e dei umas corrigidas em alguns lugares que eu não tinha visualização na minha cabeça ali de onde queria, do rosto, e fui lá demarcando no braço aonde que eu queria cada sombra e tal, com ela marcada ali, sem medo de borrar no manuseio e tal, porque depois eu só preciso saber aonde que vai ficar cada sombra primeiro. Eu não estava tendo uma facilidade, por causa da posição, de onde eu queria cada sombra. Então fui ali, coloquei, peguei um cinza escuro e demarquei tudo. Aproveitei que secou um pouco mais o rosto e vi algumas imperfeições, voltei a mexer com o olho e com os traçados ali para dar uma reforçada, coloquei a pupila. Vocês não estão vendo absolutamente nada, porque como eu estava concentrado ali, eu estava difícil enquadrar essa parte ali, né, e com a lupa, então eu priorizei a pintada ali do que vocês visualizarem. Tirei umas fotinhas para postar, né, porque eu gostei do resultado. Traçando mais algumas partes ali na boca, ajustando algumas coisas ali. Vocês não estão vendo absolutamente nada, por isso que eu estou narrando ali. Dei a pintada no brinco. Aí o rosto basicamente pronto. Daí eu fui mais engenhoso e arrumei um suporte para a câmera, então ficou um pouco mais fácil de ver. Então eu vou encaixando ali, vou dar a pintada nas partes que eu não tinha pintado ainda, né? E eu, no caso, o cinto já encaminhando para finalização, né? Então o cinto com marrom, acho que é o mesmo marrom que eu usei na bota. E vai lá dando pintada, né? Passando um pouco do azul escuro ali, em algumas partes que eu não tinha passado ali, da parte da saia de cima do cinto. Finalizando aquela parte. Sempre colocando ali a parte da jaqueta para ver onde que eu preciso dar a pintada, né? Ali a parte do azul um pouco mais escuro. Pode ver que ele tem um tom diferente de quando ele seca, né? Quando ele seca ele vai ficar igual aquele parte mais escura ali. Já aproveitei e dar uma corrigida em alguns lugares que eu achei que ficava melhor. E dar uma reforçada em alguns lugares que eu achei que estava meio falhado. Às vezes quando eu tô manuseando assim, né? Porque eu sou trouxa e não passei o verniz. Às vezes quando eu tô manuseando eu pego e acabo tirando um pouco da tinta. Daí eu dando uma esbarrada em algum lugar que eu não devia. Então eu vou ali e conserto, né? Daí eu tô fazendo um pouco mais da sombra ali na parte mais escura no cinto. Boa sorte pra vocês conseguirem ver aí, porque além de não focar, eu tava me perdendo pra caramba com o enquadramento. Ali, pra passar o amarelo daquele parte da fivela, eu passei o branco. Então aí vocês vão ver, eu passo o branco, depois eu vou com o amarelo, porque foi mais fácil. Quando secava, eu fui ali dar mais uma bolida ali em algumas partes que eu queria arrumar, fui tentar arrumar o branco do RR, né, das letras. Ali eu já tô com a luva para segurar a peça, porque eu não passei o verniz. E como a mão sua, né, ela tem oleosidade, óleos na mão, né? Então ela acaba dando apesar da tinta tá bem seca ali já,
essa oleosidade ali, ela tende a tirar a tinta, né? A judiar um pouco. Então, se você não passou verniz. Então, eu já estou usando luva para segurar ali a peça ali. Aí eu já vou começar a lidar com os braços, né? Onde eu já tinha demarcado. Então, só vou passar o cinza que eu quero ali, já vou abrindo ele, né? E já tá nos finalmente, né? Acho que falta só isso, basicamente, ali. E uns retoques lá no resto que eu fiz. Ali eu vou sempre tentando colocar ali do lado para visualizar. Tentar visualizar onde que eu quero, né? As sombras, por mais que eu tenha feito contorno. Eu confirmar que eu tô fazendo no lugar certo, né? Porque depois que colar fica um pouco mais difícil. Olha lá, eu tiro do coisa, vou e coloco de novo. Abro a tinta. Tem bastante dobra essa manga da camiseta, né? Então eu vou ali, coloco tudo bem certinho, onde eu quero. Bem certinho não, mas é onde eu acho que tá certo, né? Passando uma segunda demão para, né, deixar mais uniforme. Já tá começando a ter cara, né, de peças finalizadas, já dá para visualizar melhor como é que vai ficando no final. Eu vou ali, tento ver, colocar ali para ver como é que fica, reforço a demarcação em alguns lugares que eu quero. Ali, ó, tiro, prendo, e agora eu vou abrir da outra manga, né? Abrindo tinta, abrindo. Aí você tem que pensar um pouco, às vezes não é muito intuitivo, você tem que pensar aonde que tá vindo a iluminação, né? A iluminação tá vindo de baixo para cima, então às vezes a sombra fica ao contrário do que a tua cabeça pode imaginar, né? Então é uns negócios que tem que levar em consideração. Aí eu tô indo com a segunda sombra, né? A parte da sombra mais escura. Mesmo esquema, você traço o contorno, depois eu vou pro centro. Se eu estou usando uma tinta da Silver Bright, que eu não lembro o nome, mas eu vou anotar no comentário ali. Se eu não anotei, me lembre, comenta aí que eu falando, me cobrando. Se você chegou até aqui agora, já estamos batendo 50 minutos de vídeo, né? Se você chegou aqui, você é guerreiro. Comenta aí falando assim, eu sou guerreiro. Aguentar essa chatice aí, você falando com essas vozes taquara rachada que eu tenho aqui, né? Meus parabéns. Aí você não tá vendo bolufa nenhuma, né? Porque eu não acertei enquadramento ali, eu tava dando pintada e às vezes eu esqueço, depois eu lembro. Opa, tá fora do enquadramento, deu volta ali. Tongo. Voltei pra mão ali. Esse é um parte do trecho que eu terminou de gravar e eu esqueci de botar pra gravar de volta. Aí também eu dei uma errada, ficou muito magenta. Eu devia ter escurecido um pouco, mas eu já tava morrendo de preguiça de arrumar. Falei, vai assim mesmo. Quando secava lá, né? Voltei lá pra arrumar. Aí vai ter uma dificuldade depois
nessa manga ali. Quando chegar lá eu vou falar pra vocês qual que é a dificuldade que tem. E também é um dos principais motivos que eu já sabia que ia ter, porque eu já tinha pintado uma 18, só que é outra posição, né? Outra pose, outro modelo. E eu já sabia que ia ter essa dificuldade, então... Por isso eu não colei e deixei a manga por final. Eu tô corrigindo algumas partes que eu achei que ficou esquisita, tô querendo arrumando. Tem que estar revisando o tempo todo, né? A luva rasgou ali, o dedão pra fora, mas não tem problema. Ver se estão vendo nada. Agora voltaram a ver. Aí já tá nos mínimos detalhes ali, né? No acabamentozinho. Tá nos retoques finais aí dessa parte da sombra da manga. Isso aí deu pano pra manga. Agora eu vou pegar e vou fazer os traços da manga, porque ela tem um monte de tracejado. Puxei o meu pretinho da cor fix lá de volta e vai lá eu de cima para baixo, virando a peça o tempo todo ali para tentar fazer esses traços esses que tem entre a manga ali, né? Foi um sofrimento desgraçado enquanto ele secava lá e eu esqueci de... Eu perdi a gravação, mas tudo bem. Enquanto isso eu fui lá e fui fazer a parte amarela dos botões para finalizar a jaqueta, né? Tem um amarelinho lá. Aí eu vou passar o amarelo na fivela, aquele amarelo que eu passei o branco antes, né? Também vou passar um amarelo ali na argola que tem na botina. Aí eu já tô lidando com os traços da botina, né? Com aquele pretinho lá, um pincel bem fininho. E aqui é interessante que eu não usei os traços só nas partes que tem... separa uma parte da outra ali, né? Por exemplo, entre a cinta da botina, que tem aquela cinta ali, a argola e a botina, mas eu também usei os traços em algumas partes ali que tem as dobras, que são mais... a dobra mais forte ali, eu usei o traço também. Vocês vão ver ali, ó, já comecei ali a fazer. Isso aí vai dar um destaque maior ali para essas dobras, né? Isso daí você também consegue perceber todas as referências ali, que essas dobras têm um traço ali que dá o destaque, né? Olha, eu tô fazendo isso ali agora. Esse traço é onde eu acho que deve. A tinta tem que estar com uma fluidez bem boa para você fazer isso ali. Você tem que carregar um pouco o pincel e tirar um pouco a tinta que fica acumulada na ponta para o traço poder começar fino. Se você pegar o pincel, carregar ele já de cara e na peça, vai sair um traço bem grosso ali, que é aquela tinta acumulada. Então você dá uma limpadinha no pincel, passa em algum lugar, na mão, para você testar, depois você vai para a peça. Aí, ó, traços nas dobras, como eu falei. Também fiz traços nas dobras da saia. Aí já estamos indo para finalização. Voltei e dei uma reforçada nos traços das dobras, das costuras ali do bolso. Nas dobras da calça, da parte de trás. Fazendo os traços para dar o destaque.
Esse já tá na parte da finalização mesmo, já quase no final, quase terminando já essa peça. Cinto também. Fiz a sombra do cinto, da fivela, digo. Agora alguns traços também na pele. Aí uns realces também nos botões da jaqueta. Corrigindo a jaqueta, os botões no caso, né? Fazendo alguns traços agora ali na jaqueta que tava faltando, que ela tem bastante detalhes de traço que você tem que colocar. Isso aí vai destacar os elementos da jaqueta, né? Principalmente em alguns lugares que não tem sombra, né? Algumas partes da jaqueta, como aqueles bolsos ali, são todos com iluminação, né? Com realce, parte clara. Então ali eu passo os traços bem fininhos, que daí ele vai destacar do resto mesmo, toda a parte ele sendo iluminado, você vai conseguir distinguir os elementos. Continuando os traçados, né, na parte de trás da jaqueta. Aí vocês não viram alguma coisa porque eu não enquadrei, tudo bem. Mesma coisa do outro lado, né? Traçados nos bolsos, nos outros elementos. Você vai distinguir os elementos. As bordas também, em alguns lugares eu pego e faço alguns traçados para ele destacar, né, a peça quando está olhando de frente ou de lado. Aí eu resolvi lidar com a base, né? Então eu peguei ali, passando a base, eu já tinha pintado de preto, né? Dado a pintada de preto, agora eu tô passando areia, alguma coisa assim, né? Bege areia. Então eu vou passar uma demão, tentar passar uma demão bem uniforme, peguei um pincelzão grandão, graudão de cerda chata, pra passar essa demão. Ai, tinta pra caramba, eu não quis usar aerógrafo porque me deu preguiça de montar e de gravar também. Então eu falei, vou gravar na pintada com o pincel mesmo. Agora eu resolvi fazer com nanquim o cinza. Misturei um pouco de nanquim branco com preto pra achar o cinza que eu queria ali pra fazer aquela viga ali, né?
Depois eu fui mexendo, o nanquim ele tem uma cobertura bem louca. Daí eu fui lá com outra tinta ali, pra fazer um pouco mais da base, né? Da areia ali da base, da terra. Mais uma demão. Eu já tô misturando um pouquinho, né? Aí eu tô fazendo a sombra, parte escura da base, né? Com outra cor. Acho que é o café essa. Sei lá. Toff. Ah, não lembro o nome da cor. Eu vou deixar anotado ali no comentário. Para fazer essas sombras aí eu achei os lugares que tem a parte que de bordas, né? Então ali é a parte que eu vou tracejar e daí eu consigo contraste bem ideal, né? Contraste bem legal, que daí você consegue ver bem a separação dos traços. Vai tinta pra caramba. Embaixo dela também tem que ter uma sombra, né? Então tem que pensar nisso. Tem bastante rachaduras, bastante detalhes nessa peça também. Coloquei uma sombra nesses detalhes para dar um destaque, né? Enquanto isso secava o nanquim lá. Eu peguei uma parte mais escura ali, que é outra cor. Outro marrom ali, que vai ser a parte mais escura mesmo ali. Mesmo esquema. Ó, tem uns lugares ali que eu nem tinha passado uma demão da outra base, porque eu sabia que ia perder tempo só, né? Então deixei baixo e fui depois ali com a parte mais escura ali. Pincel graúdo eu usei pra cobrir bem ali. Dando uma revisada sempre onde que falta pôr tinta, onde dá pintada, né? Agora eu fiz um pouquinho mais de mistura para achar um tom um pouquinho mais escuro, que é onde que vai ficar um pouco mais das sombras ali na viga, né? E comecei ele a pintar ele ali com o nanquim. Daí já peguei um pincelzinho mais fino para pintar alguns detalhes ali que precisava. Parte de cima também. Dei uma reforçada ali, mais uma demão em algumas partes da sombra. Os vergalhões ali eu pintei de branco. Queria dar um destaque neles também. Só que não prestei muita atenção no detalhe ali. Agora aí eu já peguei pincel fininho e fui fazer os contornos, os traçados ali dos detalhes, né? Então esse daí teve bastante traçado para fazer, porque eu tracei a maioria dos detalhes. Tem que pensar também em alguns lugares que você não quer que se conecte, outros quer que você conecte. Então às vezes você começa num lugar e termina sem encostar um traçado no outro. Às vezes os traçados eles se conectam. Então geralmente os traçados que eu faço conexão são os traçados dos elementos ali da borda e tal. E às vezes os traçados perdidos, algumas achaduras no meio ali, desses eu faço mais sem conexão. Mas é assim que eu faço, né? Na base. Você pode fazer também a base mais simples sem traçado. Se você pegar o anime, né, o desenho e tal, você vê que ele é quase uma aquarela, às vezes que ele pinta uma base, o fundo, né, o background, o plano de fundo, ele é mais um estilo aquarela às vezes, né? Eu tenho algumas peças que eu fiz desse estilo, fica bem bacana. E você vai fazer vai pintando com a tinta bem molhada também. Mas não é o caso que eu fiz aqui, né? Aqui eu fiz com os traçados, eu fiz com uma definição um pouco maior aí. Tentando mostrar e falhando miseravelmente como eu faço traçado mais de perto, porque eu não enfoquei, né? Tudo certo. Aí eu fui passar também uns traçados nas bordas e nos detalhes da viga, né?
vários detalhezinhos ali, então trabalho um pouco bem minucioso. Passando mais alguns traçados no restante da base. E já estamos encaminhando para o final. Aproveita para dar o bom no vídeo, se você não deu o bom ainda, compartilha. Deu trabalho para fazer. Bem detalhado, eu sei que é cansativo, mas espero que você consiga dar uma pintada como eu pinto, ou melhor ainda, com esse vídeo, tenha clareado um pouco. E é isso aí, abraço. Agora finalizado aí, eu vou ficar aí pra vocês como que ficou o resultado aí. Então dá a pintada, segue no Instagram, segue no YouTube. Abração. Bom! Every little thing that you say on